Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe aqui uma responsabilidade sua com relação à sua vida. E eu acho que você conseguiu pegar isso. Você precisa assumir a responsabilidade de o quê? Não se amoldar. Ele está dizendo para você, não se amolde ao padrão. Essa é a sua responsabilidade. Não se deixa se tornar na forma do mundo. Você precisa assumir esta responsabilidade de não se amoldar. Mas não basta você não se amoldar. Não basta você rejeitar aquilo que o mundo produz ou que te oferece, que está contra a palavra de Deus. Não basta somente isso. Ele diz, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então, você precisa assumir tanto a posição de não se deixar ser moldado pelo mundo, por aquilo que eles querem colocar em sua mente, em seu coração, e também você precisa se transformar. Ele diz, mas transforme-se, é sua responsabilidade. Transforme-se pela renovação da sua mente, então vem o fim, que você possa experimentar e comprovar. Isso é como você beber um suco, e aí você poder dizer, é bom mesmo. Eu posso beber um suco e dizer para você que é bom. Mas você só vai saber se realmente é bom quando você beber. E ele está dizendo para você que você precisa fazer isso para que você seja capaz, então, de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra moldar, você sabe que significa tomar forma. Então, Paulo está dizendo para você, para mim, que não podemos tomar a forma do mundo. Mas, a que mundo Paulo está se referindo? Ele está se referindo ao mesmo mundo que o apóstolo João nos diz para não amarmos. Conforme nós podemos ver em 1 João, capítulo 2, verso 15 e 16. Veja só as palavras do apóstolo João. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Nós já falamos deste versículo em outra ocasião, sobre o que significa. Mas ambos os apóstolos estão se referindo ao sistema funcional e cultural que rege sobre o mundo. Este sistema funcional e cultural não pode dirigir nossas vidas. Não pode dirigir suas vidas, é o que o apóstolo está dizendo. Agora, considerando que eu e você, nós nascemos no mundo, crescemos no mundo, nós podemos concluir que sofremos a influência deste sistema funcional e cultural que rege o mundo. A nossa cosmovisão, isso significa que a visão, a compreensão que a gente tem do mundo, de Deus, ela foi moldada ou teve a interferência deste sistema funcional e cultural que governa este mundo. Por isso, Paulo diz para mim e para você, transformem-se pela renovação da sua mente. É um processo. Essa transformação de nossa mente, ela é realizada pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus, a Bíblia. Na medida que a palavra de Deus entra em nossa mente, na medida que você vai absorvendo a palavra de Deus, ela vai entrando em sua mente, ela gera em você, gera em mim, gera em nós, uma nova cosmovisão da vida e de Deus, que nos capacitará
a experimentarmos e comprovarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você conseguiu entender o que Paulo está fazendo? Então tudo começa lá no verso 1. Você precisa se oferecer como um culto, sacrifício vivo a Deus. Você precisa se sacrificar, você precisa abrir mão de si mesmo. E você deve fazer isso começando já rejeitando tudo aquilo que o mundo implantou em você, e você precisa se transformar agora por meio da palavra de Deus. Então a palavra vai entrando em você, vai te limpando, vai transformando, e você vai entendendo o mundo, todas as coisas, a partir do olhar de Deus. Então você começa a ter uma nova cosmovisão, uma cosmovisão celestial, espiritual, um novo entendimento da vida. Assim é o que Paulo está dizendo. Quando você então começa a ter sua mente transformada, você vai chegar ao ponto de ser capaz de experimentar e comprovar. Que coisa maravilhosa! A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora entenda bem o que Paulo está dizendo. Preste atenção. Paulo não está falando de vivermos uma vida confortável, boa e agradável neste mundo. Não é disso que ele está falando. Isto iria contra o ensino de Jesus, porque Jesus diz: no mundo tereis aflições. Vocês serão odiados, assim como eu fui odiado, Jesus diz. Se você é muito amado neste mundo, pode rever sua vida. É verdade. Talvez a sua luz não está incomodando ninguém. Talvez aquela velhinha já assim meio, sabe quando está fumegando, né, querendo apagar? Precisa dar um sopro aí nela. Porque Jesus falou isso para nós. E Paulo não está indo aqui contra o ensino. Preste atenção, o apóstolo está afirmando que a transformação de nossas mentes nos capacitará a vivermos, isso é importante você entender, de tal forma que experimentaremos e comprovaremos através de nossas relações pessoais e diárias a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele nem está falando de algo lá no futuro, não. Ele está falando de agora. À medida que a minha mente é transformada, que a sua mente é transformada, que as nossas mentes são transformadas, nós podemos e devemos viver numa comunhão, numa vida tão intensa e profunda de relacionamento amável, de cumplicidade, que nós vamos experimentar dessa forma a perfeita e boa vontade de Deus. E nós vamos comprovar isso. É o que ele está dizendo. Ele não está pensando lá no reino celestial, não. Ah, lá no céu eu vou ver. Não. Por isso, agora, ele vai passar a mostrar, a partir do verso 3, de forma prática, como devemos nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E só podemos nos oferecer de forma prática, como um sacrifício, a partir do momento que rejeitamos o modelo de sistema funcional e cultural do mundo e nos deixamos ser transformados pela palavra de Deus. Eu só vou conseguir viver o que Paulo está dizendo de sacrifício santo e agradável a Deus, isto é, quando eu me colocar no altar como um sacrifício ao Senhor. O que Paulo está dizendo é o que Jesus falou. Olha, se alguém pedir para você andar 1 milha, ande 2. Se alguém bater na sua face direita, dê o lado esquerdo. O que Paulo está falando é isso. Em outras palavras, ame, ame. E se você começar a viver isso, e parar, de tentar viver para si, isto é, se você não se oferecer como sacrifício, você nunca vai experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Mas quando você começar a viver isso, eu vivo, o outro vive, nós vamos começando a vencer todos esses obstáculos que muitas vezes nos impedem de viver bons relacionamentos. Nós precisamos nos libertar
daquilo que nós recebemos, a cultura lá fora. O que você recebeu da cultura lá fora? De uma forma bem superficial, eu posso dizer que você recebeu competitividade, né? Desde pequenininho, nós cobramos do nosso filho para ser o melhor. Você tem que ser o melhor aluno da sala. Você tem que passar no vestibular, se possível, número 1. Depois você tem que ser o melhor profissional. Depois você tem... E a pessoa vive sempre nessa ênfase de ser melhor. Às vezes nós começamos a viver uma competitividade, porque nós somos criados assim. Não, mas para mim sobreviver neste mundo, eu preciso ser melhor que aquele. Até as igrejas competem entre si. Por quê? É a cultura que nós... E aí nós não conseguimos sequer nos sacrificar um para o outro. Você sabe, você já pensou... Você tem, né, pessoas aí têm seus negócios, sua vida. Aí chega a pessoa lá para você, quem sabe na sua empresa, na sua loja, seja o teu ramo de trabalho, qual for. E aí a pessoa pede, você de repente não consegue fazer alguma coisa, quem sabe, e você diz para aquela pessoa assim, olha, eu não consigo resolver teu problema, mas eu sei uma empresa, eu sei uma pessoa, vai lá, ele vai resolver. Mas que, pastor, eu vou mandar um cliente para outro? Ah. Por quê? Porque a gente vive competindo. A gente não vive se ajudando. Nós não aprendemos isso. Viver se ajudando. Sabe quando que nós vamos mudar nossa mentalidade? Quando a palavra de Deus começar a entrar profundamente em nós e nós começarmos a mudar. E isso passa aqui entre nós. Assim é que nós prestamos a Deus um culto racional, santo e agradável. Na medida que nós vivemos uma comunhão santa e agradável. Não só com os nossos irmãos da igreja, mas também com as pessoas de fora. Amando, respeitando a todos.